Olá, gente! Vamos lá, mais uma aula de matemática e hoje nós iremos falar sobre números fracionários. Sabemos que para representar um inteiro que foi dividido, usamos a fração, ou seja, toda fração é uma divisão. Vamos aos exemplos? Se temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se nós preenchermos todos esses espaços que queremos aqui para representar a nossa fração, nós podemos dizer que temos um inteiro, que é o valor total desse espaço, pode ser um inteiro, ou ainda 6 partes de 6 partes. Contem comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 partes e preenchemos todas essas 6 partes pintando ela de azul. Então, 6 dividido por 6 é igual a um inteiro, certo? Mas ainda existem outras formas de divisões, né? Essa aqui foi muito prática, que utilizamos o inteiro. Mas também, podemos dividir partes. Quando fala de divisão, nós podemos repartir, essas partes, certo? Nós temos também aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos dizer que eu quero 5 partes de 6, certo? Então, nós iremos preencher quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5 partes. E a sexta parte é a parte que vai ficar vazia, porque representa o todo dessa figura, certo? Então, 5/6 é a parte onde preenchemos ali o espaço, certo? Falando ainda, de tipos de fração, aqui é a representação de fração. E as frações, elas podem ser próprias, impróprias ou aparentes. Como seria a fração própria? A própria é quando eu tenho o meu numerador, essa parte superior da nossa divisão é chamada de numerador, que podemos dizer que é a parte de cima da divisão. E a parte de baixo da divisão, chamamos ele de denominador. Então, a fração ela é própria quando o meu numerador é menor do que o meu denominador. A parte de cima, ele tem que ser menor do que a parte de baixo. Então, identificamos como uma fração própria. E a fração imprópria? Imprópria, ela é o numerador maior do que o denominador. Aqui, numerador, ele é maior. Quando o numerador ele é maior do que o denominador, nós dizemos que essa fração ela é uma fração imprópria. Ela é o inverso dessa própria, A fração própria, o numerador é menor, e na fração imprópria, o meu numerador é maior do que o meu denominador. Ainda temos o caso da fração aparente. Como seria uma fração aparente? É quando nós temos uma divisão que ela aí vai ter um resultado de um número inteiro. Por exemplo, 9 dividido por 3 é igual a 3. Poderíamos também representar 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, é uma fração, é chamada de fração aparente. Vamos agora também conhecer frações equivalentes. Quando é que eu tenho, como é que eu sei que essa fração minha vai ser equivalente? Observe esses exemplos. Nós temos aqui, 4 partes, onde dessas 4 partes, apenas 2 delas foram pintadas. Então, eu represento com 2/4. Nesse segundo exemplo, eu tenho 2 partes e tenho
um inteiro, duas partes, onde apenas uma está pintada. O meu numerador diz que esse 1 está pintado, certo? Então, se vocês observarem, essa fração e essa fração, elas tornam-se equivalentes porque elas têm a metade do seu valor. Então, chamamos essa fração de equivalente, certo? Podemos ainda descobrir se essa fração ela é equivalente utilizando a multiplicação ou a divisão entre a comparação de frações. Por exemplo, se formos utilizar essas duas frações, 5 sétimo e 15 21avos, como comparação entre elas, nós podemos encontrar um número que tenha, né, como divisor ou multiplicador comum entre eles e observar se torna, né, essa fração, certo? Por exemplo, se pegarmos o 3 e multiplicarmos por 5, vai dar 15. Se pegarmos o número 3 e multiplicarmos por 7, vai dar 21. Então, eu encontrei a minha fração equivalente, 15 21avos. Se realizarmos, né, uma divisão nessa operação, ao invés de ser uma multiplicação, nós teríamos que mudar os valores aqui. Aqui agora seria o 15 e aqui seria 21 e iríamos dividir pelo mesmo número 3, certo? Como ficaria essa resposta? 15 dividido por 3, 5. 21 dividido por 3, 7. Observe que também encontrei a minha outra fração, tanto com a operação da divisão, quanto com a operação da multiplicação, eu encontro, né, os valores que eu estou colocando ele para serem comparados, certo? Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje sobre frações, né? Temos a atividade do livro na página 57 e 58 do livro regular e do livro de reforço será da página 79 a 86. Aí vocês irão encontrar, né, questões relacionadas a esse conteúdo. Vocês treinem aí bastante fazendo a atividade, porque aí vocês irão compreender, né, como funciona cada uma desses tipos das frações. Fiquem com Deus, cheiro, até a próxima aula.